Você já percebeu que algumas pessoas continuam tentando mesmo quando tudo parece estar dando errado? Elas enfrentam fracassos, recebem críticas, passam por momentos de dúvida e encontram obstáculos que fariam muitas pessoas pararem. Mesmo assim, elas continuam. Enquanto algumas pessoas abandonam seus objetivos quando encontram dificuldades, outras parecem encontrar uma força interna que faz com que elas tentem novamente. Mas o que existe por trás desse comportamento? Por que algumas pessoas conseguem continuar avançando mesmo quando os resultados demoram para aparecer? Seriam elas mais fortes emocionalmente? Teriam mais disciplina? Ou existe uma forma diferente de enxergar os desafios da vida? A psicologia mostra que pessoas que nunca desistem não são pessoas que nunca sentem medo, insegurança ou frustração. Na verdade, elas também passam por momentos difíceis. A diferença está na maneira como elas interpretam esses momentos. Elas não enxergam uma dificuldade como uma prova de que são incapazes. Elas enxergam como uma parte natural do processo. Neste vídeo, você vai entender a psicologia das pessoas que nunca desistem. Quais características aparecem com frequência nessas pessoas e por que a capacidade de continuar pode ser uma das maiores vantagens para alcançar grandes objetivos. Uma das primeiras características dessas pessoas está na forma como elas enxergam o fracasso. Para muitas pessoas, falhar significa perder. Um erro parece uma confirmação de que algo não vai funcionar. Uma tentativa que deu errado parece um sinal para abandonar o caminho. Mas pessoas persistentes costumam interpretar o fracasso de outra maneira. Para elas, um erro não representa o fim, representa uma informação. Cada tentativa mostra algo que pode ser melhorado. Cada dificuldade revela uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Cada problema apresenta uma oportunidade de aprender. Essa mudança de pensamento altera completamente a reação diante dos obstáculos. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Elas começam a perguntar, o que essa situação pode me ensinar? Essa simples mudança transforma problemas em experiências de crescimento. Outro fator importante é que pessoas que nunca desistem geralmente possuem uma visão de longo prazo. Elas entendem que grandes conquistas raramente acontecem rapidamente. Muitas pessoas desistem porque esperam resultados imediatos. Elas começam um projeto, uma mudança pessoal ou uma nova habilidade esperando que tudo aconteça em pouco tempo. Quando percebem que o progresso é lento, perdem a motivação. Mas pessoas persistentes entendem que evolução exige repetição. Elas sabem que pequenas ações realizadas durante muito tempo podem criar resultados enormes. Uma pessoa não constrói uma grande carreira em poucos dias, não desenvolve uma habilidade avançada em poucas tentativas. Não muda completamente sua vida através de uma única decisão. Grandes transformações geralmente acontecem através de pequenas escolhas repetidas. Por isso, a paciência se torna uma vantagem. Enquanto algumas pessoas precisam de uma recompensa imediata para continuar, pessoas persistentes conseguem trabalhar sabendo que os resultados podem aparecer apenas no futuro. Existe também uma diferença importante entre motivação e disciplina. Muitas pessoas acreditam que quem nunca desiste está sempre motivado, mas isso não é verdade. A motivação muda. Existem dias em que qualquer pessoa sente vontade de parar. Existem momentos em que o caminho parece difícil demais. A diferença é que pessoas persistentes não dependem apenas da vontade. Elas criam compromissos consigo mesmas. Elas fazem o que precisa ser feito mesmo quando a emoção do momento não ajuda. A disciplina permite continuar quando a motivação desaparece. É ela que transforma objetivos em ações constantes. Outro ponto importante é a forma como essas pessoas lidam com as próprias emoções. Quando enfrentam um problema, elas não ignoram seus sentimentos. Elas sentem frustração, sentem medo, sentem insegurança. Mas não permitem que uma emoção temporária controle uma decisão permanente. Uma pessoa pode sentir vontade de desistir e ainda assim continuar. Porque sentir algo não significa necessariamente que aquilo representa a realidade. Um momento ruim não define toda uma jornada. Uma dificuldade não apaga todo o progresso já construído. Essa capacidade de separar emoção de decisão é uma característica muito presente em pessoas resilientes. Além disso, pessoas que nunca desistem costumam ter uma relação diferente com críticas. Muitas pessoas deixam que opiniões externas definam seu valor. Uma crítica pode fazer com que elas abandonem um objetivo.
Um comentário negativo pode destruir sua confiança, mas pessoas persistentes conseguem analisar críticas sem permitir que elas controlem suas escolhas. Elas perguntam: existe algo aqui que eu posso melhorar? Se a resposta for sim, elas aprendem. Se a resposta for não, elas continuam seguindo seu caminho. Elas entendem que nem toda opinião precisa determinar suas ações. Outro elemento fundamental é o propósito. Pessoas que continuam mesmo diante de dificuldades normalmente sabem por que começaram. Elas possuem uma razão maior por trás do objetivo. Quando existe um motivo forte, os obstáculos se tornam mais suportáveis. Uma pessoa que busca algo apenas por aparência pode desistir rapidamente, mas alguém que possui uma conexão profunda com aquilo que deseja construir encontra mais energia para continuar. O propósito funciona como uma direção. Ele lembra a pessoa de onde ela quer chegar quando o caminho fica difícil. Existe também uma característica relacionada à identidade. Algumas pessoas pensam: eu quero conseguir isso. Mas pessoas extremamente persistentes costumam pensar: eu sou uma pessoa que continua tentando. Essa diferença parece pequena, mas muda completamente o comportamento. Quando algo faz parte da identidade de alguém, ela não depende apenas de motivação. Ela age porque aquela atitude representa quem ela acredita ser. Uma pessoa disciplinada não treina apenas porque quer um resultado. Ela treina porque se vê como alguém comprometido com seu desenvolvimento. Uma pessoa persistente não continua apenas porque deseja uma conquista. Ela continua porque acredita que é alguém capaz de enfrentar dificuldades. Porém, nunca desistir não significa insistir da mesma maneira para sempre. Existe uma diferença entre persistência e teimosia. Pessoas inteligentes sabem quando precisam mudar a estratégia. Elas mantêm o objetivo, mas ajustam o caminho. Se uma abordagem não funciona, elas procuram outra. Se uma tentativa falha, elas analisam o motivo. Continuar não significa repetir os mesmos erros. Significa aprender e tentar novamente com mais conhecimento. Outro fator importante é a capacidade de suportar períodos sem resultados. Muitas pessoas abandonam seus objetivos porque não conseguem lidar com a fase em que nada parece acontecer. Elas precisam de sinais constantes de progresso. Mas grandes conquistas frequentemente possuem períodos invisíveis. Antes de uma mudança aparecer por fora, muitas coisas precisam acontecer por dentro. Uma habilidade precisa ser construída, uma mentalidade precisa ser desenvolvida. Um processo precisa amadurecer. Pessoas persistentes entendem que a ausência de resultado imediato não significa ausência de progresso. Elas continuam trabalhando mesmo quando ninguém está observando. Essa característica aparece em diversas áreas da vida, nos estudos, nos negócios, nos relacionamentos, na saúde. Em qualquer área onde uma pessoa deseja evoluir, haverá momentos de dificuldade. E, nesses momentos, a capacidade de continuar faz uma grande diferença. Mas existe algo ainda mais interessante sobre pessoas que nunca desistem. Elas não possuem uma vida sem problemas. Elas apenas desenvolveram uma forma diferente de responder aos problemas. Todos enfrentam obstáculos. A diferença está na interpretação. Algumas pessoas enxergam uma dificuldade e pensam: isso prova que eu não consigo. Dozu Uara 5-8. Outras enxergam a mesma situação e pensam: isso mostra o que eu preciso melhorar. A situação pode ser igual, mas a resposta muda completamente o resultado. No final, pessoas que nunca desistem não são pessoas especiais que nasceram com uma força diferente. Elas são pessoas que aprenderam a continuar. Elas aprenderam a transformar erros em aprendizado, dificuldades em crescimento. E momentos de dúvida em oportunidades para desenvolver força mental. A persistência não significa nunca cair. Significa escolher levantar novamente. Porque muitas vezes a diferença entre uma pessoa que alcança seus objetivos e uma pessoa que abandona pelo caminho não está no talento inicial. Está na capacidade de continuar quando o entusiasmo passa e o caminho fica difícil. A mente humana possui uma incrível capacidade de adaptação. E cada vez que uma pessoa enfrenta um desafio e decide continuar, ela fortalece essa capacidade. No final, talvez a maior vantagem das pessoas que nunca desistem seja entender uma coisa:
O progresso não pertence apenas às pessoas mais talentosas. Muitas vezes, ele pertence às pessoas que permanecem tempo suficiente para melhorar. Comente, você é uma pessoa que insiste até conseguir ou costuma desistir quando encontra muitos obstáculos? Porque entender como as pessoas pensam é o primeiro passo para entender como elas vivem.